Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vou começar mais uma aula aqui de ensaio de materiais, aula de ensaio de flexão e dobramento, né, para começar a nossa segunda quinzena. Essa quinzena vai funcionar assim. Primeira semana vai ser essa aula de ensaio de flexão sem atividade avaliativa, mas essa matéria cai na prova, então ela é importante. E a segunda quinzena vai ser uma aula de dureza, o início da parte de dureza. Dureza não cai na prova, mas vamos ter atividade em relação à dureza, beleza? Na terceira quinzena nós temos uma prova, né? A prova, como eu tinha combinado com vocês, ela valeria 15 pontos, só que eu já dei 2 pontos aí naquele exercíciozinho super fácil, então vai valer só 13 pontos. Eu não sei como é que vai ser ainda, ela vai ser aplicada online, porque não tem jeito de esperar, a gente não sabe quando voltarão as aulas presenciais, né? Então a gente tem que se virar aqui. E é isso, beleza? Eu não tenho muita informação sobre a prova ainda, porque é tudo muito novo para mim, eu tenho que explorar um pouco o Moodle para avaliar minhas opções. Mas assim que eu já tiver uma decisão, eu entro em contato com vocês. É isso aí, qualquer dúvida entre em contato comigo, tanto sobre o sistema de avaliação, o Moodle, ou a correção do exercício, que por sinal eu vou disponibilizar junto dessa videoaula. Tanto o exercício corrigido quanto as notas, etc. Já vou passar tudo junto. Então podem mandar mensagem para mim qualquer dúvida, beleza? Principalmente sobre a matéria, né? Estou disponível aí a qualquer momento aí, disponibilizei meu WhatsApp aí por e-mail, né? Algumas pessoas mandaram mensagem. E é isso aí. Vamos lá, ensaio de flexão e dobramento. Esse é o capítulo 6 do livro do Amaury Garcia, né? Ensaio de flexão. Começando pelo ensaio de flexão, depois a gente faz ensaio de dobramento. Como eu falei, vocês não precisam ter acesso ao livro, vocês podem simplesmente estudarem pela apresentação. Eu tento colocar muito texto na apresentação para tentar sintetizar tudo que está no livro. Até porque, estudando pelo livro, vocês podem ficar um pouco confusos, porque grande parte do que está no livro é voltado para o pessoal da engenharia, né? Então é algo muito mais complexo e vocês vão ficar perdendo muito tempo com uma coisa que talvez vocês não entendam muito bem. E aí eu tento resumir aqui no PowerPoint. Beleza? Bom, o que é um ensaio de flexão? O ensaio de flexão ele consiste na aplicação de uma carga crescente em alguns pontos de uma barra de uma geometria específica, padronizada, que pode estar na condição biapoiada ou engastada em uma das extremidades, né? Eu vou ter algumas imagens mostrando como é que, para vocês visualizarem melhor como é que isso funciona. Mas a ideia é aplicar um esforço de flexão, né, crescente e uma barra com uma geometria padronizada. Lembrando que essa geometria padronizada é comum de qualquer ensaio mecânico que a gente vai fazer, né? Sobretudo esses ensaios, esses ensaios destrutivos que a gente observa, né? Porque essa geometria padronizada ela remete à necessidade de ter um ensaio padronizado para a gente poder comparar os resultados, beleza? Nesse ensaio a gente mede o valor da carga pela deformação máxima, similar ao que a gente faz com ensaio de tração, né, mas não é igual, né? Aqui essa deformação máxima a gente pode chamar de flecha também, né? Que se refere ao deslocamento dos pontos onde a carga é aplicada. Vocês vão entender isso assim que mostrar as imagens, acho que fica mais fácil de visualizar. Explicar uma imagem falando é muito mais difícil quando posso simplesmente mostrar a imagem, né? Por que o ensaio de flexão é importante? O ensaio de flexão é importante porque, como eu falei com vocês na aula sobre ensaio de torção e compressão, o ensaio de flexão ele é uma ferramenta alternativa àqueles materiais que não podem suportar ensaio de tração comum. O ensaio de tração é um ensaio que dá muita informação, é o melhor ensaio que tem, é o ensaio mais valioso que tem para os metais. Porém, para materiais frágeis, por exemplo, esse ensaio não é útil, né? Então a gente tem que usar outros tipos de ensaios, como é o caso da flexão, né? Então é um ensaio muito utilizado na indústria de cerâmicos, concreto, madeira, metais duros, né, que são mais frágeis, né? Esse ensaio ele fornece dados quantitativos da deformação que esses materiais podem sofrer quando sujeitos a cargas de flexão. Beleza? Então o ensaio é basicamente isso, é uma alternativa ao ensaio de tração que também nos dá resultados muito úteis, né?
É claro que a natureza do esforço é diferente. O ensaio de compressão é um esforço compressivo, o ensaio de tração é um esforço trativo. Aqui é um ensaio de flexão, né? Vocês vão ver um pouco mais para frente, aí, se vocês fizerem engenharia mecânica, que eu tenho dois tipos de momentos que pode aplicar no corpo, que é o momento de torção, no sentido de torcer o corpo, ou o momento de flexão. Então, no ensaio de cisalhamento, eu estou fazendo com que o corpo sofra um momento de torção. Aqui eu faço com que o corpo sofra um momento de flexão. Beleza? Não precisa se preocupar com isso, é só mais uma curiosidade. Os materiais dúcteis, quando sujeitos a esse tipo de carga de flexão, eles absorvem grandes deformações. Eles deformam bastante. Deformam praticamente muito. Ocorrendo dobramento do corpo de prova. Quando ocorre o dobramento, eu não tenho muitas informações úteis assim, né? Eu não tenho muitos resultados quantitativos, né? Então, é importante ressaltar que esse ensaio ele é mais voltado para os materiais frágeis, né? Quando eu tenho que avaliar a flexão em materiais dúcteis, eu estou falando já de ensaios de dobramento, que eu vou falar novamente no finalzinho da aula. Opa, vamos lá. Como falei, quando os materiais são dúcteis, esse ensaio ele se chama ensaio de dobramento. A gente começa a tratar esse ensaio como ensaio de dobramento, não ensaio de flexão, que é uma característica totalmente diferente do que a gente vai ver aqui, né? Apesar da natureza da carga ser a mesma. Bom, existem três tipos principais de ensaio de flexão. Tem o ensaio de flexão em 3 pontos, ensaio de flexão em 4 pontos, e o último, nossa, fugiu aqui, e o método engastado, né? Fugiu o nome aqui na minha cabeça agora, que se eu ficar esperasse para lembrar. Bom, o ensaio de flexão em 3 pontos é quando eu tenho uma barra biapoiada. Quando eu falo que eu tenho uma barra biapoiada, é uma barra que ela está sendo apoiada por 2 pontos. Ela está em contato em 2 pontos, né? Ela está em contato com uma superfície em 2 pontos só. É uma barra biapoiada nas extremidades. E a carga ela é aplicada no centro do corpo de prova, né? Ou seja, por isso que o nome de 3 pontos. Eu tenho os 2 apoios embaixo e a carga é aplicada em cima verticalmente no centro, entre os dois, no comprimento médio entre os 2 apoios. Ensaio de flexão em 3 pontos. Pensa na barra, ela é apoiada por baixo, ela está apoiada na superfície por 2 apoios e em cima eu aplico uma força em um ponto só. Eu tenho 3 pontos. Ensaio de flexão em 4 pontos, o próprio nome já disse, em vez de 3 pontos tem 4 pontos. Ela é apoiada por 2 apoios embaixo, ela é biapoiada e a carga é aplicada em 2 pontos na região central do comprimento. É claro que os detalhes, as distâncias, o posicionamento onde a carga é aplicada, tudo isso é padronizado, de acordo com a norma, né? Lembrando, a padronização é necessária para que a gente possa comparar resultados. Então esse é o ensaio de 4 pontos, porque eu tenho 2 pontos de apoio e 2 pontos de aplicação da carga. No método engastado, né, quando eu falo que eu tenho uma viga engastada, eu tenho um eixo engastado, engastado, estou pensando no exemplo aqui bom para mostrar, acho melhor mostrar a imagem logo, deixa eu caçar aqui onde está. Isso é uma viga engastada, ela está apoiada lateralmente só de um lado, né, o outro lado está livre, né, isso é uma viga engastada. Acho que se eu fosse tentar explicar para vocês com palavras o que é isso, eu ia me perder aqui um pouquinho. Então isso é uma viga engastada, né? Nesse método, a gente aplica a carga em uma extremidade enquanto a outra está engastada. Beleza? É isso aí. Esses são os 3 tipos de ensaio de flexão. Os principais resultados desse ensaio são o módulo de ruptura à flexão, que é o MOR, que talvez seja o mais importante. O módulo de elasticidade à flexão, que é um análogo à rigidez que a gente vê no ensaio de tração. O módulo de resiliência em flexão e o módulo de tenacidade em flexão, que também são análogos aos resultados que a gente obtém em tração. Os resultados que a gente obtém no ensaio de flexão, eles variam com a temperatura, com a velocidade de aplicação da carga, com os defeitos superficiais, obviamente, características microscópicas e principalmente com a geometria da seção transversal da amostra. Ou seja, esse resultado aqui ele é um pouco mais sensível do que os outros ensaios de tração. Esse ensaio aqui. Esse ensaio aqui eu me confundi aqui um pouquinho. Esse ensaio aqui ele é um pouco mais sensível que os outros ensaios. Por quê? Porque
a geometria da seção transversal ela vai interferir muito no resultado final, né? Então, se eu tiver o mesmo material com 3 geometrias diferentes, eu vou ter 3 resultados diferentes. O que não é ideal, né? Pensando que a gente está querendo fazer um ensaio do material, não daquela geometria, né, específica. Porém, a gente sabendo disso, a gente tendo consciência disso, a gente consegue obter resultados que a gente consegue comparar. Diferentemente do ensaio de tração, onde as tensões aplicadas são da natureza trativa, no ensaio de flexão acontece tensões trativas, compressivas e cisalhantes ao mesmo tempo, né? Ele é muito mais completo no sentido de submeter o material a um esforço. Nas máquinas de ensaio de flexão, os apoios sobre os quais descansa o corpo de prova, na maioria das vezes, são roliços, com possibilidade de giro, o que ajuda na diminuição da fricção ou atrito entre o corpo de prova e o suporte, né? Traduzindo esse parágrafo, os apoios eles são como se fossem rodas, né? Eles são apoiados por rodas, então isso reduz muito o atrito entre o corpo de prova e os suportes, né? É claro que isso tem que ser muito bem controlado, né? Porque senão a gente vai perder totalmente o controle do movimento ali. Como eu falei no início da aula, esse ensaio ele é muito mais utilizado quando a gente quer observar os resultados de ensaio de propriedades, né, determinar algumas propriedades quantitativamente relacionadas à resistência de materiais cerâmicos, né? Então, se a gente quer avaliar as propriedades de materiais cerâmicos, a gente geralmente não vai usar o ensaio de tração, a gente vai usar o ensaio de flexão. Então, esse é um dos motivos que esse ensaio é importante. Como eu falei no início da aula, é uma alternativa ao ensaio de tração. No caso da madeira, o ensaio de flexão é realizado utilizando-se 2 pontos de aplicação de carga. No caso específico da madeira aqui, né, que ele também é utilizado para madeira. Essa norma aqui, a STM E855-1990, ela descreve 3 métodos de ensaio para determinação de propriedades, como módulo de elasticidade em flexão e módulo de resistência à ruptura por flexão para tiras, chapas ou vigas, né? Os 3 métodos são ensaio em vigas engastadas, ensaio a 3 pontos e ensaio a 4 pontos, como eu já estava comentando anteriormente. Então tem uma norma que rege isso. Fazendo o ensaio de flexão em qualquer um dos tipos, né, tanto com viga engastada quanto a 3 pontos quanto a 4 pontos, eu consigo obter resultados interessantes aí das propriedades materiais. Aqui tem algumas propriedades obtidas pelo ensaio. Primeira delas, limite de elasticidade em flexão. Limite de elasticidade em flexão. A definição dela aqui, pelo que está escrito nesse parágrafo, vocês podem ler, é basicamente a definição de limite de escoamento, né? Então, tanto o limite de elasticidade em flexão quanto 2 aqui, o limite de escoamento, são 2 propriedades aí que na prática é quase a mesma coisa. Lá no ensaio de tração a gente viu que tinham vários pontos muito próximos uns dos outros. Limite elástico, limite de escoamento, limite de proporcionalidade. Tinha vários pontos um perto do outro. Certo? Todos esses pontos, na verdade, a ideia deles é tentar dar um sinal da passagem da deformação elástica para a deformação plástica, né? Então aqui, a definição do limite de elasticidade em flexão é a máxima tensão de flexão que o material suporta sem apresentar deformação permanente após ser tirado da carga, ou seja, é a máxima tensão que ele suporta sem apresentar deformação plástica. Aqui para o limite de escoamento em flexão, a gente tem que é a tensão nominal relacionada à fronteira entre a região de comportamento elástico e comportamento plástico, né? É determinada analogamente à tração. Então, é quase a mesma coisa os dois e é análogo a um ensaio de tração. Eu também tenho um módulo de elasticidade em flexão, que é a relação entre tensão e deformação dentro da região de comportamento elástico. A gente sabe que isso é um dado parecido com o ensaio de tração também. Porém, apesar dessas propriedades elas serem análogas, similares ao ensaio de tração, os valores são totalmente diferentes.
até porque a natureza da carga é totalmente diferente. É importante destacar que essas propriedades elas vão variar com alguns parâmetros, né? Como dimensões, microestrutura, tensões residuais no corpo de prova, condições de operação ambientais, etc. Vale destacar a questão das dimensões. Isso quer dizer, se eu faço um ensaio com o mesmo material, mesma geometria de corpo de prova, com uma dimensão X e com uma dimensão Y, eu vou ter resultados diferentes, né? Então, isso é mais um parâmetro que a gente tem que levar em consideração na hora de fazer um ensaio, né? Eu tenho que controlar bem a dimensão. Se eu quero fazer a comparação com algum resultado que outra pessoa obteve usando a dimensão X, eu tenho que fazer o meu ensaio com o corpo de prova da dimensão X também. Senão não vai adiantar nada, os resultados não vão ser comparáveis, né? A questão de propriedade dependendo da microestrutura, isso aí é intuitivo, a gente já viu isso em TechMat, né? A propriedade varia com a microestrutura. E a questão das tensões residuais, isso, eu não sei se vocês estão familiarizados com esse termo, mas existem alguns processos de fabricação, alguns tratamentos térmicos, que após esses processos, eu tenho no interior da peça algumas tensões, né? Vou dar um exemplo clássico de tensões residuais que podem surgir em tratamento térmico. Se eu tenho uma peça grande, ela sofre uma têmpera, uma peça de aço, sofre uma têmpera. O que é a têmpera? Aquecimento seguido de resfriamento rápido. Nesse resfriamento rápido, por ele ser rápido, da natureza dele ser rápida, a superfície ela não vai esfriar da mesma maneira que o interior da peça. Então eu vou ter um gradiente de temperatura aí, né? Um gradiente térmico aí, na verdade, né? Ou seja, como o resfriamento ele não vai ser uniforme ao longo de toda a peça, isso vai surgir algumas tensões no interior da peça. Beleza? Então, é aí que surgem as tensões residuais, são um processo dessa maneira. É claro que eu dei o exemplo do tratamento térmico de têmpera, mas tem outros tratamentos aí também que podem induzir tensões residuais na peça. Um outro exemplo é usar uma guilhotina. Não sei se já tiveram acesso à oficina do IFES, né? Eu não sei se tem até guilhotina lá, eu nem frequentei a oficina ainda. Mas eu cortar uma peça com a guilhotina, eu induzo tensões naquela parte, daquela superfície que foi cortada. Então são tensões residuais. E essas tensões também vão influenciar no resultado final do ensaio de flexão. Tranquilo? Bom, aí aqui eu tenho duas imagens mostrando como é que funciona os dois tipos de ensaio de flexão. Aqui na esquerda é um ensaio de flexão com 2 pontos, né? Eu tenho 2 apoios aqui, como eu falei, e em cima tem uma carga sendo aplicada. A tendência do movimento é que ele fique, a tendência do movimento do corpo de prova é que ele fique um pouco inclinado para baixo, né? Esse V, que é a deformação que ele tem vertical aqui, é o que a gente chama de flecha, né? É o deslocamento ou flecha de flexão de 3 pontos. Aqui na direita tem um ensaio de 4 pontos. O corpo de prova ele é biapoiado aqui embaixo, tem 2 apoios embaixo, e em cima eu aplico carga em 2 pontos. Né? Em vez de aplicar num ponto só, no meio, eu aplico carga em 2 pontos, distância entre os pontos padronizada, e eu tenho um pequeno deslocamento aqui vertical. Esse deslocamento vai ser a flecha. Né? Então esses são os dois tipos de ensaios aí. Aqui, como já tinha mostrado antes, é um ensaio pelo método engastado. A carga é aplicada na ponta aqui, o corpo de prova está apoiado só lateralmente aqui na parede, né? E o deslocamento vai ser esse deslocamento grandão aqui. Né? A gente sabe que o esforço de flexão ele faz com que tenha esse deslocamento aqui, né? Em resistência dos materiais a gente costuma chamar isso de deflexão, né? Quanto que está defletindo aí. A gente pode encontrar esse termo em algumas literaturas, mas aqui a gente pode chamar de deslocamento, flecha ou a própria deflexão mesmo, né? Causada pelo esforço. Aqui eu tenho o resultado do ensaio de flexão para 3 geometrias diferentes do mesmo material. Né? Aqui, ó, tipo de ensaio
curva característica do ensaio de flexão. Em A, para flexão em 3 pontos, né? Esse aqui na verdade para várias geometrias, né? Que eu peguei só o D aqui na verdade. Aqui é a seção transversal, aqui em cima tem a seção I, seção retangular, seção circular, né? Então, para comparar resultados de dois materiais diferentes, eu tenho que ter certeza que o ensaio foi feito com corpo de provas de mesma geometria, né? Destacando novamente que esse ensaio ele é voltado para materiais frágeis, de elevada dureza, como é o caso do ferro fundido, de aço ferramenta, aço rápido, cerâmicos estruturais, né? Porque esses materiais, por eles terem baixa utilidade, eles não permitem ou dificultam a utilização de outros ensaios mecânicos. Quando falo sobre ferro fundido aqui, vocês podem até ficar um pouco perdidos, porque ferro fundido ele não é um material frágil em tração, ele não é um material frágil em compressão, ele é um material frágil em tração, né? Mas é um material frágil em tração. Então, o ferro fundido ele se enquadra em uma das classes de materiais nas quais é recomendada a utilização de ensaio de flexão. Para os materiais dúcteis não se utiliza ensaio de flexão, sim uma variante do ensaio chamada ensaio de dobramento, finalzinho da aula. Os principais parâmetros obtidos são o módulo de ruptura, MOR, que é o valor da tensão que levará ao corpo de prova à fratura total, a ruptura total. O módulo de elasticidade, que representa a rigidez do corpo de prova. É isso aí. Aqui no próprio capítulo tem muita informação que é redundante, é muito repetitivo mesmo. Porque no livro do Amaury Garcia ele gasta muito tempo com a matemática por trás do ensaio de flexão, resistência dos materiais, cálculos super complexos, né? E a gente não precisa se preocupar com isso agora. Vamos lá, método de 3 ou 4 pontos. O ensaio consiste na aplicação na carga em corpo de prova com configuração regular, sujeita a 3 ou 4 pontos de apoio. O equipamento tem 2 suportes ajustáveis, um dispositivo de aplicação de carga e um medidor de deflexão ou curvatura, né? Todas as dimensões são especificadas por norma, né? Ou seja, tem um dispositivo para aplicar a carga, esse dispositivo também vai fazer a medição da carga aplicada, como ela vai evoluindo com o tempo, e aqui eu tenho um medidor de deflexão, para ver quanto que está defletindo, né? Lembrando que a deflexão é o deslocamento do corpo de prova exatamente no ponto de aplicação da carga. Então essa é a lógica por trás do ensaio de 3 ou 4 pontos. Pelo método engastado, a gente tem o seguinte, né? O método ele é o carregamento do corpo de prova, é a aplicação do corpo de prova na ponta livre de um corpo de prova engastado. Quando eu falo de momento fletor aqui, é o momento de flexão, né? Esses valores eles são úteis para projetos de molas, determinando-se a máxima deflexão que eles suportam, né? Ou seja, eu vou observar qual é a máxima deflexão que o material suporta nesse método aqui. O módulo de ruptura ou resistência à flexão é o valor máximo de tensão de tração ou compressão nas fibras externas do corpo de prova, né? Ou seja, esse módulo de ruptura ele analisa as propriedades nas fibras externas do corpo de prova. E é importante ressaltar o seguinte: esse cálculo do módulo de ruptura ele leva em conta uma série de considerações e aproximações, né? A gente sabe que em engenharia, em ciência no geral, principalmente nas ciências exatas, muitas coisas que a gente vê, elas são aproximadas, a gente tem que assumir várias coisas, fazer várias hipóteses, várias considerações para se chegar a uma conclusão, né? Então, toda a teoria por trás do cálculo que envolve o módulo de ruptura, ele é baseado em uma série de considerações, né? E por isso, esse valor do módulo de ruptura, quando é calculado, ele é muito maior que o valor real, né? Ou seja, vou dar um exemplo aqui muito grosseiro, hein?
eu faço um ensaio, chego à conclusão de que ele aguenta 100 newtons de flexão, né? Esse valor é muito maior do que o real. Na realidade, ele vai aguentar 60, 70 newtons, né? Então, devido a essa incerteza, essa diferença entre o teórico e o real, é obrigatório que a gente use fatores de segurança muito altos, né? A gente tem um fator de segurança alto para que a gente tenha certeza de que o material não vai falhar. Entenderam? Mais uma vez, as deduções para as equações ignoram completamente as condições internas do corpo de prova. Aqui, ciências materiais é uma ciência exata, mas tem muita inexatidão, né? Inexatidão, essa palavra existe. Por exemplo, lá na estrutura cristalina, a gente assume que todos os átomos são esféricos, que a estrutura CFC, CCC se repete. A gente ignora as imperfeições em várias partes da teoria da elasticidade. Imperfeições que eu digo lacunas, impurezas, essas coisas. Então, por causa disso, muitas vezes os resultados reais e teóricos eles diferem bastante, né? Diferem muito, beleza? Aqui eu tenho a tabelinha mostrando a geometria da ação transversal e a fórmula usada para calcular tanto a flecha quanto o modo de ruptura e o modo de elasticidade, para as três geometrias, né? Não vou me preocupar como deduzir a fórmula e também não vou cobrar de vocês decorar as fórmulas, não se preocupem com isso. Mas é interessante a gente saber, a gente observar, né, como calcula. A gente sabe que o cálculo ele depende muito das dimensões geométricas aqui da minha área da ação transversal, da força aplicada, né, do modo de elasticidade do material, o E, né. Para o fim de cálculo, a gente usa o modo de elasticidade em tração aqui durante esse cálculo. E é isso aí. Tá. Esses dados aqui são para ensaio de flexão em 3 pontos, tá? Em 3 pontos. Para 4 pontos, o cálculo é diferente também. Ensaio de flexão em 4 pontos, o cálculo é diferente. E para o ensaio de flexão no método engastado, é totalmente diferente também. Beleza? Aqui no livro eles perdem muito tempo tentando explicar de onde vem cada fórmula dessas, né? Na prática, para a gente, isso aí é algo que o próprio equipamento já nos dá, né? É claro que é importante para o pessoal da engenharia, né, saber de onde veio. Para vocês que agora, acho que é importante simplesmente saber que esses valores eles não vêm do nada, eles vêm através de várias considerações matemáticas, várias equações que chegam a esse valor de flecha, de modo de ruptura e de modo de elasticidade e flexão. Aqui eu tenho um vídeo mostrando como é que é um ensaio para essa barra polimérica, né? Deixa eu aumentar o ensaio aqui. é realizado Eu vou disponibilizar esse vídeo aqui na apresentação em PowerPoint de vocês. Vou ficar quieto aqui por um minuto, deixar a moça do vídeo falar. Ensaio de flexão em resina acrílica. Mas antes de eu ficar quieto e deixar ela falar, eu vou disponibilizar esse vídeo, essa apresentação, tanto em PowerPoint quanto em PDF, porque quem está com a internet boa, que está com boa estrutura em casa, pode baixar em PowerPoint, pode visualizar o vídeo. Quem não está, baixa em PDF que a versão fica menor, porque quando eu coloco o vídeo na apresentação, o arquivo fica muito maior. Ensaio de Agora eu vou ficar quieto. flexão em resina acrílica odontológica. Para o ensaio, é necessário um corpo de prova retangular. O ensaio é realizado... Aqui nessa imagem, pausando aqui, a gente pode ver claramente que esse é um ensaio de flexão de 3 pontos. A ensaio é biapoiado, tem 2 apoios, e em cima a carga vem verticalmente no meio do corpo de prova. Na máquina universal de ensaios, que tem uma base fixa e uma haste móvel. O corpo de prova é apoiado em 2 pontos fixos nas suas extremidades, e a haste móvel irá exercer a carga em seu centro, a velocidade de 5 mm por minuto. O indicador digital mostra a carga exercida e a distância percorrida. Aqui está mostrando dentro do computador já, na tela do computador, os resultados obtidos.
né? Aqui eu vou registrando a força e aqui o deslocamento, que é a deflexão. Aqui eu já vou plotando um gráfico na curva XY, né? O programa do equipamento permite observar o comportamento mecânico da amostra. A força exercida no centro do corpo de prova ocasionará a sua flexão, provocando tensões de compressão na parte superior do corpo de prova, tração na parte inferior e cisalhamento nas extremidades. Prova, parte inferior e cisalhamento Eu voltei aqui porque nas extremidades. achei que tinha perdido alguma coisa. Então, como a moça falou, vou voltar aqui mais um pouquinho de novo. A parte de cima do corpo de prova, ela está sendo comprimida. A gente vê que essa superfície de cima aqui, ela está sofrendo compressão, né? Ela está sendo comprimida. Ao passo que a parte de baixo está sendo tracionada, né? Então, é um ensaio que ele fornece vários tipos de aplicação diferentes de cargas dentro de um ensaio só. Corpo de prova, tração na parte inferior e cisalhamento nas extremidades. A carga máxima suportada ocasionará fratura da amostra. Após o ensaio, o programa gera o gráfico de força por deformação, onde é possível avaliar o comportamento mecânico da amostra. Bom, esse é o vídeo da USP, né, mostrando como é que funciona o ensaio. Eu fiquei meio perdido porque pareceu que sumiu do nada aqui o corpo de prova, né, mas é porque ele quebrou. Enfim, como estava na imagem aqui, ele sofreu a fratura aqui. Então é isso, beleza? Aqui eu tenho outro exemplo. Agora é um ensaio de 4 pontos. Aquele anterior é um ensaio de 3 pontos. Método de 3 pontos. Esse aqui é com uma pedacinho de madeira, parece até um pedacinho de picolé. Mas enfim, deixa eu baixar um pouquinho o volume, tá muito alto. Esse é o ensaio é basicamente o mesmo, a única diferença é que a força é aplicada em 4 pontos. A parte de cima está sofrendo tração, compressão, a parte de baixo sofre tração, né? A gente vê que o material ele tem que ser um material frágil, porque, por exemplo, se eu aplicasse isso numa barra de aço, a barra ia dobrar, 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 dobrar e dobrar, e não ia romper nunca, né? Aqui não está mostrando, mas também tem o registrado no computador todos os dados, né? Até o momento da ruptura. Chegou a ruptura, eu registro meus dados, ploto meu gráfico e retiro as informações que eu preciso. Beleza? Esse é um ensaio de 4 pontos. Eu procurei vídeos de ensaio com o método engastado, mas não achei, né? Ou quando a URSS achei, era muito grande, não lembro. Faz um tempinho que fiz a apresentação. É isso aí. Tranquilo? Então, ensaio de flexão é aquilo ali. O que tem que se preocupar em relação a isso? Qual a diferença do ensaio de 3 pontos, 4 pontos? Onde a gente aplica o ensaio de flexão? Qual a natureza do esforço no ensaio de flexão? Quais tipos de ensaio podem ter, né? 3 pontos, 4 pontos. Se esses ensaios são sensíveis à geometria, ao tamanho do corpo de prova, essas coisas. Então, assim, eu nem coloquei exercício para essa semana exatamente por ser uma coisa muito simples, né? É bem simples, da mesma maneira que era o ensaio de compressão e cisalhamento. Agora, ensaio de dobramento. Vamos lá. Como eu falei na última videoaula aqui, perdão, no último vídeo, se aquele material fosse metálico, ele ia dobrar, 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 dobrar e ficar dobrado. Ele não ia romper nunca, porque é um material dúctil, não é um material frágil, né? Um material muito dúctil, na verdade. E aí que surge uma coisa chamada ensaio de dobramento. O ensaio de dobramento é um ensaio de fabricação, é utilizado para avaliar condições de conformação que evitarão o enrugamento ou trincas de bordas ou geometrias de maior complexidade, né? Então é para avaliar condições de conformação. Esses ensaios de fabricação eles são úteis também para determinar as condições de esforços envolvidos entre a ferramenta de conformação e o material de trabalho. É uma outra utilidade desse ensaio de fabricação. No caso do dobramento, o ensaio tem grande valor na determinação do retorno de curvatura. Esse retorno de curvatura é algo que vai ficar mais claro quando eu for mostrar para vocês
margem no final, mas é o seguinte, à medida que eu vou dobrando, aplicando a força, quando eu tirar a carga, o material colar ele não vai voltar a ficar retinho, mas ele vai retornar um pouco. Ele não vai ficar dobrado do jeito que estava quando a carga estava lá, né? Esse retorno de curvatura é um parâmetro que é muito bem avaliado através do ensaio de dobramento. Sabendo, isso acontece devido à elasticidade do material, né? Sabendo informações a respeito desse retorno de curvatura, a gente consegue determinar qual vai ser o ajuste necessário para dar o ângulo de dobramento que eu quero, né, em um determinado processo de conformação. Né? Porque, por exemplo, às vezes eu quero conformar o material, eu quero dobrar uma chapa para ela ficar 90 graus. Só que se eu aplicar o esforço para ela ficar 90 graus, ela vai retornar um pouco. E ela vai ficar, sei lá, 110 graus. Então, às vezes eu tenho que aplicar um esforço para ela ficar 80 graus, e quando eu tirar a carga, ela vai ficar 90 graus. Essa relação do quanto que eu tenho que aplicar para ter meu resultado desejado é determinada através do ensaio de dobramento. É utilizado, como estava dizendo, para análise de conformação de segmentos retos, né, de seção circular, quadrada, retangular, tubular, vários tipos de seções transversais. O dobramento é muito utilizado na indústria de produção de calhas, tubos, tambores. Pensa nas calhas, em calhas normais. As calhas são feitas através de dobramento. Só que para ficar dobrada no ângulo que eu quero, muitas vezes eu tenho que aplicar uma força, um esforço de dobramento para ela dobrar um pouco mais do que aquilo. Porque quando eu tirar a força, ela vai voltar e ficar no tamanho que eu quero. Ou seja, esse ensaio de dobramento ele é muito utilizado em indústrias que envolvem a fabricação de elementos conformados plasticamente, deformados plasticamente. No dobramento de uma chapa, devem ser analisados parâmetros como encruamento do material, o raio mínimo que este pode ser dobrado sem que ocorra ruptura, o retorno elástico do dobramento, após retirada da carga, e a formação de defeitos na região dobrada. Né? Essa questão da formação de defeitos é muito presente no estágio de dobramento voltado para a soldagem. Né? Porque quando a gente faz a soldagem de algum dispositivo mecânico, principalmente aqueles que têm responsabilidade estrutural, eu não quero que aconteça falha na solda. Se o material for falhar, ele não pode falhar na solda. A solda tem que estar forte. Como eu avalio se a solda está forte? Né? Através de ensaio de dobramento. Né? Pensa que eu vou tentar dobrar uma chapa exatamente no ponto onde ela foi soldada. Se a solda é mal feita, ela vai quebrar numa facilidade ali. Né? Se a solda tiver com muitas inclusões, muitos vazios, o cordão de solda ficar mal feito, enfim. Sob essas condições, a solda vai falhar ali. Então, a maneira de se avaliar isso é através de ensaio de dobramento. É claro que no segundo semestre nosso, desse ano de ensaios de materiais, a gente vai visualizar alguns ensaios não destrutivos, que é ultrassons, que é raio-x, que é partículas magnéticas, líquidos penetrantes. Esses ensaios eles nos ajudam a visualizar previamente, sem destruir a solda, se há defeitos na solda. Mas se tratando de ensaios destrutivos, o dobramento é aquele que é principal nesse contexto. Eu falei de encruamento aqui, mas eu não sei se vocês lembram o que é encruamento. Encruamento é quando o material ele vai se tornando mais resistente à medida que ele é deformado plasticamente. Isso é encruamento. A questão do dobramento eu já estava dizendo, retorno elástico, o raio mínimo que ele pode ser dobrado sem que ocorra ruptura. São essas coisas aí. Então, esses são os parâmetros que podem ser analisados no ensaio de dobramento. O encruamento, o raio mínimo que ele pode ser dobrado antes de ocorrer a ruptura, ou seja, o quanto que eu posso dobrar o material sem que ele rompa. Apesar dele ser dúctil, alguns materiais, mesmo dúcteis, eles vão romper se for um dobramento muito intenso. O retorno elástico, como eu falei anteriormente, e a formação de defeitos na região dobrada. Aqui eu tenho uma chapa que é dobrada, né? Aqui só mostrar como funciona o ângulo de dobramento aqui. Esse ângulo aqui é o ângulo de dobramento. Né? Esse é o raio de dobramento. Né? Quanto maior for o raio,
quanto menor for o raio, menor vai ser o ângulo de dobramento, né? Se o raio for pequeno, o ângulo de dobramento vai ser pequeno também. A teoria fundamental do dobramento é similar àquela vista no ensaio de flexão. Na verdade, similar acho que é até um pouco de exagero, é quase igual, praticamente a mesma coisa. O objetivo do ensaio é que é diferente. Contudo, na região de deformação, ocorre uma diminuição da espessura nominal do corpo de prova. Analogamente ao ensaio de tração, quando eu estou tracionando, no meio do corpo de prova vai acontecer aquele empescoçamento que a gente já estudou antes, né? Aqui, na região de deformação, vai ocorrer uma diminuição de espessura, né? Se eu pegar uma chapa de aço e dobrar muito, a gente vai ver que na parte da dobrada, na região que ela foi mais deformada, vai haver uma diminuição, mesmo que pequena, de espessura. Essa diminuição de espessura é tão menor quanto menor for o raio de curvatura. Se o raio de curvatura for muito grande, a diminuição de espessura vai ser muito grande, o ângulo de dobramento vai ser muito grande também. Aqui eu tenho uma amostra de como é o ensaio de dobramento. É claro que a gente observa que tem uma diferença muito grande para o que a gente observa no ensaio de flexão. Eu tenho a chapa parada, tenho uma matriz aqui em cima de uma mesa, a punção é aplicada e é dobrada a minha chapa, né? De acordo com o ângulo que eu quero, né? Essa matriz aqui ela tem que ter um ângulo de acordo com o que eu quero, né? Que antes do dobramento, durante o dobramento e após o dobramento. Aqui, nessa imagem mesmo, a gente pode observar que o material, esse ângulo do V aqui, ele está mais fechadinho enquanto a punção está sendo aplicada, enquanto a carga está sendo aplicada. Quando eu retiro a carga, a tendência é que esse V do formato aqui da chapa, ele se abra mais um pouco, né? Isso é a recuperação elástica que eu falei anteriormente, né? Eu dobrei, mas ele não vai ficar dobrado naquele ângulo para sempre. Quando eu tirar a carga, ele vai recuperar elasticamente. A figura anterior mostra um esboço do aparato experimental de ensaio, onde a gente observa que quando a gente retira o esforço de dobramento, a força de dobramento, o raio final após o dobramento é maior do que o raio de conformação durante o dobramento. Esse efeito, essa recuperação elástica é o que a gente chama de efeito mola. Então isso é muito importante no ensaio de dobramento, o efeito mola, que é quando a chapa ela sofre a recuperação elástica, a deformação elástica que ela sofre, a própria natureza da deformação elástica, né? Quando eu tiro a carga, ela retorna um pouquinho. É claro que, vamos lá, quando eu estou fazendo o dobramento, o material ele sofre deformação plástica e elástica. A deformação plástica ela vai ser permanente. A deformação plástica é permanente. Só que a deformação elástica que aquele material sofreu, ela é reversível, ela não é permanente. Então ele vai voltar um pouquinho. E esse é o efeito mola. Na prática, como já adiantei antes, a maneira mais evidente de compensar o efeito mola é dobrar o material até um raio de curvatura menor do que o desejado, né? Eu tenho que dobrar o material mais do que eu preciso. Se eu preciso de um ângulo de 90 graus, né, eu vou dobrar até 80 graus, porque ele vai recuperar e vai chegar mais ou menos 90. Né? É claro que eu estou chutando aqui os valores, mas a ideia é essa. Porque se eu dobrar exatamente 90 graus, ele vai recuperar elasticamente e o ângulo final vai ser de 95, 100 graus. Então, para aplicações onde eu preciso de que essas dimensões angulares sejam muito corretas, o ensaio de dobramento não vai ser esse caso que eu mostrei agora aqui para vocês, que eu estou citando, ele não vai ser adequado. Então, eu sempre tenho que dobrar no raio menor do que eu quero, para levar em consideração a deformação elástica. Beleza? Aqui eu tenho algumas normas sobre ensaio de dobramento. Primeiro, dobramento semi-guiado para avaliação de utilidade em metais. Análise de dobramento de soldas em chapas metálicas, isso é importante. Determinação do modo de elasticidade pelo dobramento de chapas.
e conduta de dobramento transversal em barras de ferro fundido cinzento. Então, o ensaio de dobramento ele tem várias aplicações, como vocês podem ver. Mas o fundamento dele é o que eu citei aqui anteriormente. É dobrar o material de maneira simples, assim, com uma punção aplicada. Isso aqui representa bem o que é um ensaio de dobramento. A gente pode observar que se eu fizesse um ensaio de dobramento em uma chapa ou qualquer tipo de corpo de prova cerâmico, ele ia quebrar aqui no meio que já era. Né? Dependendo do polimérico também. Então é um ensaio mais voltado para materiais metálicos. Tá? Apesar de que os materiais cerâmicos também são usados no ensaio de flexão. Perdão, os materiais metálicos frágeis também são utilizados no ensaio de flexão. Beleza? Aí aqui eu tenho um gráfico antes de finalizar essa aula de hoje. Gráfico não. Tô ficando maluco já, estamos fazendo videoaula. É uma videoaula. Uma videoaula, tá vendo? Tô doido mesmo. Um vídeo mostrando como é que é um ensaio de dobramento. Beleza? Se vocês não entenderam qualquer coisa, vocês podem falar comigo, tá bom? Vamos lá pro vídeo. Como não tem ninguém falando, eu vou só deixar no mudo aqui. Aqui o rapaz está preparando, fixando o corpo de prova, preparando todo o equipamento, né? Aqui está aplicando o corpo de prova, aquela é a punção que ele estava fixando antes. Esse é o corpo de prova, uma barra metálica. A punção está sendo aplicada, a barra está sofrendo deformação. Aqui a barra rompeu, né? Não é ideal que ela rompa. Né? Pelo que eu estou vendo aqui nesse vídeo, acho que ele está avaliando solda, né? Então são várias soldagens, ele está avaliando qual é mais resistente. Aqui rompeu, obviamente, não é resistente. Isso é solda mesmo, quase certeza. Faz muito tempo que eu preparei essa aula, não lembro. Ele está avaliando a região soldada. A solda que rompeu, então, vou até voltar aqui. A solda que rompeu é a solda mais fraca. Então, eu estava falando e sem querer apertei o botão aqui. O que eu estava dizendo é que conheci um cara que ele era professor de solda, em curso técnico, e ele usava o ensaio de dobramento para avaliar a qualidade da solda, né? É claro que ele comparava uns alunos e os que avaliavam qual esforço aí era necessário para quebrar a solda feita pelo cara. Claro que as soldas mal feitas elas romperiam muito mais rapidamente que as soldas bem feitas, né? Mas também é claro que a gente tem um limite para quão bem feita pode ser a solda manualmente, né? Às vezes muitos soldadores até experientes podem ter dificuldade em preparar uma solda de qualidade, dependendo do material, das condições, etc. Beleza? Então é isso aí. Finalizando essa aula de flexão e dobramento, por favor, essa matéria é tranquilinha, leiam, estudem, prestem atenção nos detalhes que eu estou falando aqui na videoaula. Eu não vou cobrar nada que eu não falei aqui, vocês podem ter certeza disso. Então, leiam, estudem, assistam a videoaula. Qualquer dúvida em relação às avaliações, às provas, ao Moodle, exercícios, notas, matéria principalmente, entre em contato comigo, estou à disposição de vocês. E é isso aí, pessoal. Qualquer sugestão também muito bem-vinda em relação às videoaulas, preparação das videoaulas, planejamento aí. Eu não gosto de fazer as coisas unilateralmente, eu gosto de ouvir o outro lado também. E é isso aí. Bom final de semana para vocês. Aliás, para mim, né, agora. Boa semana para vocês aí. E é isso aí. Até mais. Valeu.